Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um Salmo Cast da Igreja Presbiteriana de Manaus, aqui do Centro de Comunicação da Igreja Presbiteriana de Manaus. Tá bom assim? Acho que repetiu muito. É? Só falou Igreja Presbiteriana de Manaus e depois voltou então de novo. Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso Salmo Cast. Este programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja Da Amazônia. Da Amazônia, Maravilha. para os amazônidas. Para o mundo todo. Maravilha! De Manaus aos confins da terra. Louvado seja Deus. Esse é o slogan dessa igreja. É isso aí. Porque essa igreja, ela é... Missionária. Muito bem. Que Missionária. jogral bonito está Não é hoje. Verdade? Nós nem combinamos. Não, nós não É a combinamos. vida, é vivendo junto, né, pastor? Viver... Você olha para mim, eu dinâmica já sei o que é, já não precisa nem abrir a boca. Digo, ih, rapaz, zebrou tudo. Eu já olho assim e digo, hoje vai ser bom, digo, hoje vai ser ruim. Já sei logo. Ah, que maravilha. Mas é muito bom tê-los conosco. Eu quero dizer a todos os meus irmãos, minhas irmãs, que possam compartilhar esse link. Nós estamos pelo Facebook, Igreja Presbiteriana Manaus, estamos pelo YouTube, IP Manaus Oficial, e estamos pelo Instagram, Igreja Presbiteriana de Manaus Oficial. Que maravilha. IP Manaus. É de Deus. E hoje o assunto vai ser maravilhoso. Vai. Porque nós vamos falar sobre confiança. Opa! O livro de Salmos é bom para isso. Exatamente. O livro de Salmos tem vários salmos falando sobre isso. E o salmo de hoje é o salmo de número 125. 125. Não é? E qual é o tema deste salmo? Fé inabalável. Que coisa maravilhosa! Hoje nós estaremos falando sobre fé. E essa fé ser uma fé inabalável. Ou seja, apesar de tudo, Nós continuamos firmes. louvado seja Deus por Sem isso. se mover. Então nós podemos já ir direto para o salmo. Vamos lá. Não é? Para essa reflexão do salmo. E nós gostaríamos que você participasse conosco. Leia conosco também o salmo de número 125, com versos poderosos para nossas vidas no dia de hoje. Abra Nesta sua Bíblia aí, noite. meu irmão. Né? Isso. Então vamos lá? Vamos para lá. Você quer ler? Leio. Então leia. Está aqui, Salmo 125. Só uma pergunta, Oi, você leu a pois não. Bíblia hoje? Li, meu pastor. Ah, então tá Li, ótimo, muito graças bem. a Deus. Queria Hoje, só saber. todo dia eu me debruço um pouquinho, levo uns tapas, me levanto e vou para a lida. Maravilha. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém. Eu gosto muito dessa expressão Shalom Israel. Não é? Então, que a paz esteja com você, pastor. Amém, meu pastor. Que o Senhor também seja alcançado por essa paz. Amém. Você está precisando muito disso. Eu estou, meu pastor, é verdade. É. Depois você... Paz que excede a todo entendimento. Aleluia! Esse salmo é um salmo maravilhoso. Primeiro porque é um salmo conhecido como salmo de degraus. Olha. Sabia disso? Sim, é os salmos que vão chegando ao templo. Exato. Ou é os degraus da escadaria, Sim. ou então a romagem. Isso. Então é um salmo de degraus ou um salmo de romagem. Mas há uma coisa muito interessante nesse salmo de degraus. Né? É óbvio que o salmista está subindo para o templo. Né? O fim desse salmista é o quê? O templo. O templo. E ele vem da onde? Ele vem de vários Da lugares. casa dele, de onde ele morar em Israel. Exatamente. Ou no mundo, Ou né? do mundo. Por quê? Porque nas grandes festas, os que eram os judeus da diáspora, Sim. gostou dessa palavra? Gostei, diáspora. Diáspora. Legal. Né? Posso usar outra expressão? Pode. Dispersão. Boa, também. Né? Os Esses que judeus foram espalhados. espalhados, por quê? Pastor, várias situações, né? Espalharam os judeus Tu tá através enrolando. da história. Não, eu estou... Tem a turma dos cativeiros, Sim, né, que foram exatamente realmente isso. teve um desbaratamento, e também através da história o povo de Israel sempre foi, parece que expulso daquele lugar. Exatamente isso. Então, houve muitas perseguições, e o áureo dessas perseguições foi o Império Romano, Sim, não é? Quando houve o grande ataque no ano 70 depois de Cristo, de quem? Do De general Tito. General Tito. Tito Então, Vespasiano. esse povo todo que saiu, não é? Quando eles voltam,
não é? Eles voltam para Jerusalém. Não é? E é uma coisa muito interessante, porque quem conhece a geografia e o relevo de Israel tem uma sensação muito interessante. Quando os judeus da diáspora, que estão fora da região da Palestina, da região de Israel, lá no norte, certo? A sensação que a gente tem é que a gente, entendeu? Vem descendo mesmo. Vem descendo. E quando vai chegando em Jerusalém, aí é uma descida assim enorme. E aí você tem que dar aquela subidinha para ver o Monte Sião. Olha aí. Né? Para ver o topo dos montes. Né? Que ali nós temos o Monte Sião, os montes, né, que compõem todo Sião. Aquela você cadeia de montanhas ao redor. Né? Você tem também o Monte das Oliveiras, né? Você tem os montes do deserto da Judéia. Então você tem tudo isso. Então a ideia é que quando o peregrino descia, muitas vezes nós encontramos na Bíblia o quê? Que eles subiam para... Isso, subia para Jerusalém. E para o templo. Para Jerusalém. E para o subia templo, para né? o templo. Então, essa ideia de subida é muito interessante. Só que, à luz da Bíblia, nós encontramos também, quando a gente fala do Salmo de Degraus, que esses judeus piedosos, pelo menos, iam 3 vezes, não é, para as grandes festas. Quais foram as 3 grandes festas? Você poderia citá-las? Pastor, eu acredito Escola que é Pentecostes, Sim. Tabernáculos Sim. e Páscoa. Exatamente. Aí, Você está bem. Nota 10 para você. Tô legalzinho. Tá indo bem, não A é? cabeça deu um tiltzinho aqui, mas chamei. Então eles vinham na peregrinação, por isso é conhecido também como salmo de romagem. Sim. E eles vinham cantando, eles vinham entoando, eles vinham louvando. E um dos salmos que eles entoavam, que eles cantavam, que eles salmodiavam, era o Salmo 125. 125. Coisa Este é um maravilhosa. princípio muito interessante. E por que eles iam para Jerusalém? Pastor, era costume ir a Jerusalém pelo menos uma vez ao ano, né? E Todo mundo. Todo mundo, Pra pelo adoração, menos, deveria. Né? Levar oferta. Os mais espirituais iam mais de uma Iam vez. mais vezes, né? Né? Mas o fato é que eles iam. Isso. Eles iam para o templo. O que eles iam fazer no templo? Oferecer suas ofertas ao Senhor. Exatamente. Oferecer as ofertas e também iam lá para serem ministrados pela instrução da lei. Perfeito. Certo? Que era coisa de Jesus ali aprendendo com os mestres, tal, aquela coisa toda. Exatamente. Então, essa é uma ideia. Mas há outra ideia quando a gente fala sobre este salmo. Porque se é um salmo de romagem, é porque nos outeiros, nos montes, nós tínhamos 2 coisas que assustavam os peregrinos. Primeiro, os salteadores. Segundo, havia um certo receio espiritual. Porque nesses grandes outeiros, muitas vezes, os cananitas, aqueles que não temiam o Senhor e Yahvé, não é? Eles levantavam também porte ídolos nesses lugares. Não é? Então havia toda essa coisa. E o terceiro ponto eram as feras do deserto. Não é? E eles iam cantando isso. Então este salmo, ele é cantado e fala sobre salmo de confiança, salmo de fé, é porque eles iam falando, olha, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então, dizendo, olha, em meio aos salteadores, em meio aos ataques das feras, em meio às forças do inimigo, às lutas espirituais, nós confiamos em Deus. Amém. Amém. Aí tem o salmo de degraus numa outra perspectiva, não é? Que é a mesma perspectiva do salmo 133. A ideia de que é Deus que vem ao nosso encontro. Então, esta fé que nós possuímos, que nós temos, essa fé não vem de nós mesmos. Sim. É dom de Deus. É dom de Paulo Deus. diz. Então, esta fé foi imputada por Deus. Por isso que é Ele que vem a nós. Por isso que João disse, nós o amamos porque Ele nos amou. Exatamente, primeiro. Amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então, o primeiro aspecto desse salmo, né, olhando o estilo literário dele, o salmo de romagem, um salmo de degraus. O segundo aspecto que me chama a atenção nesse texto, esse texto é desconhecido. Olha. O autor é desconhecido. Ah, sim, sim. Quem foi que... Não se sabe. Se tem um dos salmos que não tem como ficar confabulando para saber quem é este salmo aqui. Né? Não adianta fazer nenhuma pressuposição. Pois é, verdade. Ele está aqui como um salmo dentro do saltério, conhecido como um salmo de oração, Sim. ou de orações.
Sim. É bom lembrar, pessoal, que os salmos, eles são salmos de orações. São orações cantadas, entoadas no templo também. Né? Bem, o que a gente pode, então, depois dessa breve introdução, o que a gente pode entender deste salmo? Vamos começar para o texto? Vamos para dentro, vamos para o texto. Vamos para o texto. Porque texto, fora de contexto... É pretexto para heresia. Então, e aí, o doutor Júlio de Andrade Ferreira, um dos maiores historiadores da Igreja Presbiteriana Esse era top. do Brasil, Dinossauro daquele... ele dizia Tiranossauro. que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Essa frase é famosa. Ou seja, se você for com seus pressupostos para o texto, sem ouvir Deus falar do texto, você pode transformar qualquer tipo de ensino, doutrina herética. É um perigo. E as formações das seitas, muitas vezes... Todas elas baseadas, às vezes, na Escritura. Às vezes não, a maioria delas. As pseudo-cristãs, todas elas. Com certeza. Né? As outras não, mas as pseudo-cristãs, todas Você elas pode estão falar na Bíblia. alguma? Não fala não, vamos para cá. Tem um bocado. Tem um bocado. Vamos então para o texto, pessoal. Bora lá. Venham conosco. Hoje a noite promete. Vamos lá então. Primeiro verso. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. O que significa isso? Pastor, isso aqui é alguém que conhece o relevo, conhece a região, né? Alguém que está... Quem escreveu, o senhor falou que não dá para a gente saber quem é, mas é alguém dali, é alguém que já passou por ali várias vezes, que sabe o vento que bate naquele lugar. Né? Eu nunca tive a alegria de estar lá, mas acho que o senhor sentiu esse vento lá em cima desses montes. Né? O pessoal diz que ele vem mesmo com... Vem com força. Ele vem com força. E arrebenta mesmo, e leva quem não estiver pronto. Ele diz, não, então quem confia no Senhor é como esse monte, né? Que o vento vem contra ele, bate, e ele permanece firme. Exatamente. Sempre. Então, qual é a aplicação que a gente pode ter disso? Que o vento não vai parar de soprar, mas que no Senhor nós vamos permanecer firmes. Exatamente. Então, as intempéries da vida, os problemas da vida, tudo que a gente esteja passando e que gera em nós alguma instabilidade, que gera em nós algum tipo de insegurança, ou que gera em nós um sentimento de que nós não estamos tão firmados assim, a palavra de Deus diz, olha, se você estiver firmemente confiando no Senhor, não é? É como o Monte de Sião. Sim. Ou seja, não vai se abalar. Você não vai se abalar. Né? Então, o princípio da fé aqui nos leva a uma clareza. Precisamos confiar em Deus. Amém. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Isso é bonito, né? Olha, quando a gente canta os salmos, é uma coisa diferente. Coisa maravilhosa. Né? E a sua voz está boa para cantar. Está boa, pastor? Está ótimo. Mas o verso de número 2 diz, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. Isso aqui é fantástico. O primeiro ele faz a comparação dizendo de quem está firme no Senhor são como o Monte Sião, ou seja, é uma pessoa que está firme em meio às intempéries da vida. Agora ele fala aqui, não mais dessa firmeza, dessa solidez que o crente em Cristo tem. Agora ele vai falar da proteção. Boa. E a proteção, ele diz, como em redor de Jerusalém estão os montes, ou seja, se você observar, Jerusalém está num alto, e em volta de Jerusalém estão os montes. Olha, que é o Monte Sião, todos os montes. Então, quando fala Monte Sião, não é um monte só específico? Não, são os montes que compõem tudo aquilo. Pensei que era uma montanha só. Ali está o Monte Sião. Porque quando a gente fala de monte, na cabeça da pessoa... A gente vê Mont Blanc, vê só aquele monte lá. Mas na cabeça das pessoas, a gente acha que esses montes são grandiosos, são intransponíveis. Né? Esse é o nosso olhar. Né? É como se tivesse... Everest do lado de Jerusalém. O próprio Monte Hermon. Sim. Quando você está passando pelo deserto da Judéia, você de longe você vê aquele monte altíssimo com um pico lá no cume do pico tem a neve. Olha. Entendeu? Não são esses... Monte Sião não é assim, então. São outeiros que a gente chama. São pequenos montes, não é? Mas que, não é, compõem. É tanto que o Monte das Oliveiras está mais ou menos nessa mesma estrutura que envolve. Né? Faz parte dessa cadeia de montanhas. Muito ligado já perto do templo, entendeu? Olha. É?
É, Aquelas fotos que são tiradas do templo, assim, é de cima do Monte Sião? do, Que pega a muralha, não, que pega... Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. Lá em cima, Que pega na parte alta do Monte das Oliveiras. que pega né? o domo da Isso. rocha ali. Mas em volta estão os montes. O Olha Monte Sião, só. tá certo? Então são cadeias de outeiros, né, em relação a isso. Você tem aqui o Monte das Oliveiras, aqui embaixo está o Vale do Cedron, e depois você já em cima tem a Cidade Velha e Jerusalém também. Poxa. A antiga, um pouco mais ao lado, que você olha para o lado de cá, o lado oeste. Você olha para o lado de lá, o lado leste. Então, mais para cá. E em cima, bem no meio, né, você consegue ver o Domo da Rocha, tá certo? Que é aquela mesquita, aquele conjunto de estrutura Aquela que estão cúpula ali. dourada Exato. que tem ali, né? E também a cúpula dourada. Ali era onde estava o templo do Senhor. Naquele lugar. Naquele lugar, naquela parte Meu de Deus, cima. que bronca terrível. Tá certo? E então, ele está dizendo aqui que em volta de Jerusalém estão os montes. Ou seja, os montes como se fosse uma espécie de proteção. Né? Porque na cabeça semita, essa coisa de monte está muito ligado à verticalidade com Deus. Né? De ir ao monte para orar, subiu ao monte para Exatamente. orar. Isso. Né? Jesus mesmo faz isso várias vezes. Né? Qual foi o monte mais, digamos assim, na Judéia, né? Qual foi o monte mais, assim, digamos, prestigiado por Jesus? Mais visitado por Cristo? Pastor, não sei. Jesus... não, mas ele está aqui para compartilhar. Não a gente sei está aqui para nós compartilhar. Você sabe. Temos a questão da transfiguração, temos a questão Sim. do lugar onde Jesus ora, lá perto o Monte das Oliveiras. É o Monte das Oliveiras, né? O Monte das Oliveiras. Jesus, ele ficava no Monte das Oliveiras e ele atravessava o Vale do Cedron e entrava pelas portas, muitas vezes, das ovelhas, até chegar no templo. Olha aí. Né? E por que Jesus fazia isso? Eu não tenho dúvida que Jesus fazia isso para separar e ter esse tempo de contemplação com o Pai. Sim. Porque foi exatamente no Monte das Oliveiras que Jesus Cristo pediu para os discípulos orarem com ele. E a turma não conseguiu. Pois é, foi no Monte das Oliveiras que começou todo o arquétipo da traição de Jesus. Que ele soa sangue, aquela Exatamente. questão toda. Então, o Monte das Oliveiras era uma espécie de conexão, certo? Com a região, Sim. não é, que as pessoas falam e compartilham, que é o Monte Moriá. Então, todas essas conexões existem. Né? Era um estudo maravilhoso, hein? Falar sobre os montes de Israel. E esse texto aqui está dizendo que, assim como os montes estão em redor de Jerusalém e protege Jerusalém, assim o Senhor, nosso Deus, também nos protege. Coisa boa. Então, nós somos protegidos por Deus. É o que é escrito também, que o Senhor acampa os seus anjos ao nosso redor. Exatamente. E eu gosto muito do texto, quando alguns textos usam assim, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Os busca e os livra de todo mal. Esse é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, ali nós temos uma tipologia, nós temos ali uma manifestação de Deus, através do anjo do Senhor. Sim, é o anjo com A maiúsculo, isso. Né? E geralmente o anjo do Senhor está se reportando ao próprio Cristo. A Cristo. Então, nós somos protegidos, nós somos guardados. Você é guardado pelo Senhor. Saiba disso. Quando você enfrenta lutas, você muitas vezes não tem força, você percebe que o ataque foi frontal, o inimigo levantou-se contra a sua vida, os ataques vieram de forma avassaladora contra a sua vida, você precisa descansar em Deus, porque o Senhor está te protegendo. Ele está te guardando. Você lembra daquela experiência de Eliseu? Quando ele estava na cidade de Dotã, que o rei sírio estava indignado, nervoso, porque todas as vezes que ele levava o seu exército... Tem um X9 aqui. Tem um X9. levava o seu exército para exatamente flagrar, atacar, vilipendiar
o povo de Israel, Uhum. né? O exército de Israel se desviava do ataque do inimigo. Aí um dia ele chamou É possível. os Está capitães. acontecendo. Vazou. Vazou. Quem é que está fazendo Quem é que- isso? Quem é que é o X9? É? É o X9. E aí É o boca aberta. boca aberta. Você conhece alguém assim? Então eu Você vou- quer que sabe? Olha, não conta nada pra ninguém, tá, irmão? Pô, mesma coisa colocar no jornal. Mano. É mesmo. Não. Opa! Rapaz, tem gente que não aguenta Tem, segurar. a língua Quanto tá você, coçando. você acha que quanto tempo uma pessoa consegue guardar uma coisa dessa? Pastor, dependendo. Tem uma turma que vai pro túmulo mesmo e leva e não fala nada, mas tem outra. Você dá das costas ali, menino, não te fala o negócio. Né, que acho legal, eu gosto muito do jeito do pastor daqui falar. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar. Não pode esperar que vai vir. Mas não conta nada para ninguém. Não conta nada, hein? Eu fiquei sabendo, olha, pelo amor de Deus. Aí o outro já vai para o outro lado. Ei, deixa eu te falar um negócio. Já era. Já foi? Oh, É mesmo? já foi. Pronto. É o X9. A rádio, A Rádio Peão. é, É o X9 do rei lá de E aí Eliseu. o cara estava lá, e um dos capitães, meu senhor, Não é tem isso X9 não. aqui não. É que tem na cidade de Otão um profeta. Já pensou? Esse profeta entra na recâmara tua e sabe tudo que tu estás pensando e sonhando. É. E ele então avisa o rei de Israel. Ele diz: quem é esse cara? Quem é? Eliseu. Eliseu. Vai e traz esse cara e ataca a cidade todinha. Aí, rapaz, eu fico imaginando aquela cena, né, do discípulo de Eliseu. Verdade. Geazi, Leva- coitado de Geazi. Levanta, Foi escovar os foi dentes, escovar os quando botou dentes com a carvão. cabeça para fora. Falou, eita, Meu lasqueira. Deus, quando ele olhou a cidade toda, os outeiros, os montes, tudo cheio de liteiras. Gostou dessa expressão? Liteiras. É, liteiras. Liteiras são carruagens. Oh. Né? Carruagens. né? Legal. É, Cheio de liteiras. e com os seus melhores Soldados, soldados a e tudo turma em mais cima. em volta da cidade. Rapaz, quando ele viu aquilo, ele arregalou os olhos e gritou: ai, meu senhor, estamos perdidos. Você conhece alguém assim, O texto pessoal? é assim mesmo. Pelo amor de Deus. Né? Acabou tudo. Vixe! Vixe. Vixe. Acabou-se. Já foi. Já foi. Estamos perdidos. Morremos. O que é? O exército enorme está para atacar a cidade. Aí o profeta disse: Senhor, tira as escamas dos olhos do teu servo. Com certeza ele já estava Tira vendo as que o menino ia películas. ver. Aí que está. Uhum. Essa é a diferença de homem de Deus. Né? O cara está vendo. Está vendo? E aí, quando tira as escamas dos olhos, ele vê o quê? Carruagens e cavaleiros da parte de Deus. Exatamente. Os olhos da fé. Né? Isso é muito importante na nossa vida. Porque quando nós estamos no embate, a gente está vendo o inimigo realmente nos oprimindo, levantando-se contra nós. Nós precisamos, muitas vezes, não agir como o discípulo de Eliseu, mas como Eliseu. Senhor, mostra, né? E ver o sobrenatural de Deus no meio da tempestade, no meio do ataque. Mais os que estão conosco do que os que estão com eles. É isso aí. Faz parte da confiança em Deus. Exatamente. Daqueles que são protegidos por Deus. É. E aí o verso de número 3. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Alguém está perguntando, pastor, qual é o salmo? É o salmo de número 125. 125. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Olha só. Cetro fala de domínio, né, pastor? De Isso. governo, né? Então, está falando aqui que esse governo dos ímpios não vai prevalecer sobre o justo, para que o justo, por esse aperto, não faça nada errado. É como se ele... aquela coisa de Deus não vai dar aprovação a nós maiores do que nós não possamos suportar. Ele vai suportar. Deus vai nos dar condições. Então fala para o pessoal aí o que É isso daí. Então, gente, fique tranquilo, porque o Senhor não vai
permitir que o cetro dos ímpios tenha ascendência sobre a sua vida. Vai ter um momento em que o Senhor vai socorrer você, vai ter um momento que o Senhor vai tirar você dessa situação, e esse momento que o Senhor vai tirar você dessa situação vai ser realmente um momento em que você ainda vai estar firme na presença dele. Então, fique tranquilo, o Senhor está contigo. Que maravilha! Agora sim, quase, boa. Olha, que palavra boa, quase, que coisa já foi quase meia hora já. Quase meia hora, mas nós vamos chegar lá, nós vamos fazer esse momento maravilhoso. O verso de número 4 diz, aqui é interessante, né? Depois que ele exorta, depois que ele aponta, depois que ele dá a orientação, agora ele vai falar daqueles que confiam no Senhor. Aí ele diz claramente, faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Ou seja, ele abençoa, suplica. Senhor. Ele faz uma súplica. Ele ora por essa turma que está sofrendo. Exatamente. Então, faz o bem, Senhor. A oração, ela é consoladora. Sim. É verdade. Quantas vezes a gente chega acabado diante do Senhor e levanta restaurado? É o Senhor. No momento de oração. E o verso de número 5 diz, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, olha que coisa maravilhosa, não é? Levá-lo-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Né? Então, meu irmão. Deus não vai deixar ninguém sem a sua justa retribuição. Exatamente. Então, quero dizer para você que se alguém está levantando contra a sua vida, seja um inimigo visível ou invisível, você precisa confiar em Deus e não adianta, e não precisa você retrucar, se levantar ou usar as suas armas para isso. Você apenas descanse em Deus, confie em Deus e não levante uma palavra sequer. Deixa Deus fazer, porque quando Deus faz, Ele traz de fato não só consolo para o nosso coração, mas livramento também. Amém. Que bênção! Bênção E aí, no de final, Deus. ele diz o quê? Paz sobre Israel. Shalom. Shalom, Israel. Coisa boa. Coisa boa, né? Descanso. Paz, descanso. Porque a palavra shalom, ela tem várias... Sim. A semântica da muito, palavra... É muito ampla. Ou seja, o sentido da palavra shalom, né? Desde salvação, como sossego, como consolo, como saudação, não é? Como percepção clara. Né? Paz sobre Israel. Nós somos hoje o novo Israel de Deus. É a paz do Senhor. Paz Muitos do Senhor. gostam de se saudar com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Que essa paz realmente alcance a nós. Louvado seja Deus. Boa. Queridos, que Deus abençoe você grandemente. Saiba que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Então fique firme. Creia nas promessas de Deus. E quando você estiver passando pelos dilemas e pelas circunstâncias mais adversas, pegue o Salmo de número 125 e transforme-o numa oração diante de Deus, dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor é que fortalece a minha fé, eu sei que é o Senhor que sustenta a minha vida, por isso eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor é que me protege, que me livra do mal, e eu sei que o Senhor vai prevalecer contra aqueles que se levantam contra a minha vida. Eu te louvo e te agradeço. E eu quero viver em paz. Viver em paz. Paz do Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Quer dar uma boa noite para os irmãos? Boa noite a todos os irmãos. Deus abençoe. A semana seja abençoada, rica, poderosa, maravilhosa, milagrosa, cheia de providência de Deus. Portentosa, abençoada, transbordante. O que mais que pode falar? Sustância, fortalecedora. E aí vai. Acabou o verdadeiro. Renovadora. Melhorou. Vamos embora. O que mais? Evangelizadora, missionária. E assim vai, irmão. Seja usado por Deus. Pronto. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Pronto. E lembre-se, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Na próxima terça-feira, estaremos juntos aqui para mais um SalmoCast. Direto da onde? Do Centro de Comunicação da Igreja Presbiteriana de Manaus. A igreja da Amazônia. Louvado seja Deus. Boa. Fiquem com Deus, irmãos, e até um outro momento na presença do Senhor.